problema do Estado não é falta de dinheiro, é falta de gestão. É só não roubar, não deixar roubar e administrar bem o dinheiro público, como por exemplo, eu vou acabar com as vistorias do Detran, que custam mais de 200 milhões de reais por ano. E com esse dinheiro, avançaremos em educação, transformando 500 escolas existentes em escolas de tempo integral para as nossas crianças. Olá, queridos, aqui é a cantora Damares, eu também estou na Betel FM. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço. Em forma de louvor, em forma de canção, levando muito amor e paz ao coração. 24 horas no ar com a melhor programação. Louvando nosso Deus em qualquer ocasião. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. Rádio Betel FM 98,7. A rádio que nasceu no coração de Deus. Oh, 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 oh. 98,7. Betel FM. Betel FM. Música, debates, informação. 98,7. Betel FM. Debates Betel. Debates Betel. Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, hoje é terça-feira, dia 18 de setembro, ano 2018. A partir de agora está no ar o nosso debate. Debates Betel em 3 edições. Ao vivo até às 14 horas. Reprise às 17 horas e à meia-noite. Para você que está ao vivo, você que está participando ao vivo, você pode dar a sua opinião a respeito da nossa pesquisa do dia e concorrer a um super brinde, né? É isso aí, super brinde para você, que é um par de ingressos para você assistir ao filme Deus Não Está Morto. Nós estamos perguntando, aí você responde, né, se você acha que melhorou essa questão da segurança do Rio de Janeiro aqui com a intervenção federal. Comigo à mesa para mais um debate, a nossa querida bispa, a doutora Judite Fazolin. Estamos aguardando o pastor Flávio França, que está a caminho. Tudo bem, doutora Judite? Como é bom revê-la. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom estar aqui também. Eu me sinto, assim, muito abençoada sempre que posso participar aqui. Aqui a gente aprende, aqui a gente dá a nossa opinião com liberdade, com satisfação e com lisura, a maior lisura possível, né? Graças a Deus. Porque a rádio é assim, a filosofia da rádio é essa, né? A lisura, a verdade e pelo menos pelo que eu tenho visto e analisado sempre. Graças a Deus. Desde que a conheço, né? Então é bom isso é muito bom. Amém. Ter credibilidade é muito bom. É verdade. Bom, vamos ouvir a matéria, que é o tema do nosso debate. Na sequência nós voltamos. Completou 7 meses. Se por um lado houve redução nos números de roubo de carga e de carros, as mortes em confrontos e os tiroteios aumentaram muito. Vamos ver um balanço desse período na reportagem de Danilo Vieira. Na madrugada de sábado, a Vila Kennedy, laboratório da intervenção por algumas semanas, acordou assustada ao som de tiros. Moradores disseram que era uma invasão de traficantes. Poucas horas depois, um capitão do exército foi baleado numa operação no complexo do Alemão. Um menino de 15 anos também ficou ferido. Mês passado, 3 militares do exército morreram em outra operação, também no Alemão.
O aumento no número de mortes em operações policiais é uma das marcas da intervenção. Em agosto do ano passado, antes da assinatura do decreto, 70 pessoas morreram em confrontos com a polícia. Em agosto desse ano, foram 175, quase 6 por dia. É o maior número já registrado pelo Instituto de Segurança Pública. Essas mortes estão crescendo numa proporção histórica nunca vista antes. Há mais de 30 anos que se monitora os números de segurança e nunca nós tivemos esses números. O que nos dá a impressão de que há uma orientação para o policial na ponta, de liberalidade do uso da força letal. A opção pelo enfrentamento, no entanto, não surtiu muito efeito na redução do poder de fogo do tráfico. Entre fevereiro e junho, as forças de segurança apreenderam 232 fuzis, 24% a menos que nesse mesmo período do ano passado. Já os crimes contra o patrimônio caíram. Roubo de carga, de veículos e assaltos de rua registraram redução em agosto. Ao completar 7 meses, a intervenção continua devendo respostas à população, como a identidade dos mandantes e dos assassinos da vereadora Marielle Franco. Foi um período marcado também por chacinas e explosão da violência na Costa Verde. Com mais algum tempo de trabalho pela frente, ainda é cedo para dizer que legado o gabinete dos militares vai deixar. Mas espera-se que tanto a experiência dos últimos 7 meses, como a dos últimos 30 anos, ajudem a próxima gestão a decidir o futuro da segurança pública no Estado. Muitas experiências de redução de mortes, de homicídios e de aumento da sensação de segurança, utilizando políticas de segurança que se baseiam em inteligência e não em confronto. E a Polícia Rodoviária Federal, no caso do Rio de Janeiro recentemente, vem comprovando que é sim possível utilizar estratégias de inteligência, retirando de circulação fuzis e munições. A Polícia Rodoviária Federal está retendo isso antes que elas entrem, sem ficar dependendo de tiroteio e de confronto. A realidade é que nunca teve solução mágica, né? A Natália Castro tem outros números de tiroteios e também as respostas das autoridades, né, Natália? É isso, Fachel. Vou começar falando, a Secretaria de Estado de Segurança do Rio mandou uma nota dizendo que está analisando os dados do Instituto de Segurança Pública. Mas como a gente viu na reportagem do Danilo Vieira, o aumento, das mortes em confrontos com a polícia, a Secretaria disse que está relacionado à recuperação da capacidade das polícias e também à atuação das forças na mancha criminal para coibir delitos. Disse também que o aumento dessas mortes tem sido provocado pelo comportamento irracional dos criminosos. Mas como a gente vem mostrando aqui no Bom Dia Rio, quase todos os dias, são os tiroteios, nas comunidades, nas estradas, nas rodovias. Por isso, a gente vai falar de alguns números aqui, porque do meu lado eu estou com a Maria Isabel Couto, do Laboratório Fogo Cruzado. Maria, vocês no laboratório fizeram algum tipo de comparação dos meses antes da operação com os meses da intervenção federal sobre tiroteios? Bom dia para você. Bom dia, Natália. Sim, a gente fez uma comparação. O que a gente levantou nesses 7 meses de intervenção foram 5.857 eventos de tiroteios ou disparos de arma de fogo na região metropolitana do Rio de Janeiro. Isso representa um aumento de 45% em relação aos 7 meses anteriores à intervenção e um aumento de 62% em relação aos mesmos 7 meses do ano passado. Esse número mostra que a segurança pública não está melhorando na região metropolitana do Rio de Janeiro, ela está deteriorando. E isso afeta de forma muito significativa a vida da população. Não é à toa que a gente registrou 18 casos de mortes por bala perdida só nesses 7 meses de intervenção e 68 casos de feridos por bala perdida. Sendo que se a gente olhar esses números, esses 18 mortes, esses 68 feridos, foram 2 crianças mortas e 14 crianças feridas por bala perdida. Quando a gente está falando de crianças, a gente está falando de pessoas com menos de 12 anos. Tá ok, Maria Isabel, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Rio. Fachel. Pois é, Natália, é aquela história, né? Enquanto a ação das quadrilhas de traficantes for combatida, só com ação policial, aí as mortes vão continuar acontecendo. Quer dizer, tem que ter polícia? Tem. Mas tem que ter ação também de urbanização e de ação social para os moradores dar oportunidade de acabar com o esconderijo dos bandidos. Muito obrigado, Natália, pelas informações. Bom,
Chegou aqui o nosso querido pastor Flávio França. Tudo bem, Flávio? Boa tarde. Olha, tudo bom, Orsino. Com a graça de Deus, tudo bem. Muita correria, né? Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Aqui. Bom, gente, estamos aí completando os 7 meses de intervenção do governo federal no estado do Rio de Janeiro. E eu tenho percebido que a imprensa tem batido muito nessa tecla do aumento dos tiroteios, que seria algo natural, né, Flávio? Mas óbvio. Esse aumento dos tiroteios, né? Quanto mais você combate, mais tiro. Uma vez que o traficante, nós chegamos a um nível de violência que a gente não estava mais podendo sair nas ruas. É verdade. Né? Então, à medida que você vem com o choque para colocar a ordem, né, Flávio? Naturalmente haverá esses confrontos, né? E aí não tem outra forma de se resolver isso aí, né? A pergunta do dia, você se sente mais seguro com a intervenção? Eu me sinto. Ontem eu fui para a cidade de Angra dos Reis de manhã, para a delegacia de lá, 166ª delegacia, e no caminho na Rio Santos, eu passei por um comboio, vi um comboio de Angra, sentido Rio, enorme, da Marinha, com muitos carros de combate, muitas viaturas, muitos soldados. O pessoal que está dando apoio lá, que está tendo uma grande operação em Angra. Angra está estranho, né? Angra está terrível. Eu fui na delegacia... Acabou aquele paraíso lá, né? Não, assim, é impressionante que eu estava na delegacia, eu observei que tinha 3 policiais na delegacia. Uma coisa enorme, não tem efetivo. Aí o que eu fui fazer lá ontem, disse, olha, senhora, não tem efetivo para resolver. Então, quer dizer, você tem que importar a polícia, levar forças armadas, porque não consegue combater. Né? Você vê, você substituir um policial é muito, muito difícil, mas substituir um bandido é a coisa mais fácil que tem. Para cada um que... A fila de reposição é enorme. Mas, nossa, você pode escolher, quero o lourinho, quero de olhos azuis, quero o pretinho. Você escolhe o bandido que você quer, porque bandido não falta. Agora falta polícia, porque para ser um policial tem que passar por todo um processo, um concurso. O Estado não está contratando ninguém, o efetivo é pequeno. O efetivo hoje da Polícia Civil é o mesmo de 1980. Quer dizer, deveria ser 3 vezes maior. A população expandiu, né? Sim, exato. Então, quer dizer, há todo um problema. Agora, as Forças Armadas atuando, eu me sinto mais seguro, sim. Lembrando que essa questão da sensação de segurança é muito complicada. Por exemplo, uma pessoa que sofre uma tentativa de assalto, não precisa nem ser assaltado, ela não vai se sentir segura com Forças Armadas ou sem, porque é uma sensação. A palavra já diz, você se sente... Então, quer dizer, o meu sentimento pode não refletir a realidade. O meu sentimento ele pode ser totalmente diferente da realidade. Eu posso ter uma falsa sensação de segurança e dizer assim, olha, o Rio de Janeiro e a Suécia não tem diferença nenhuma, porque eu tenho uma falsa sensação de segurança, como eu posso exacerbar a sensação de insegurança e me sentir muito mais inseguro do que realmente sou. Então, quer dizer, isso Flávio, é muito para nós psicológicos, né? A imprensa, ela força a barra, né? Essa matéria que nós ouvimos agora, por exemplo, deixando a entender que a solução não é essa, que não adianta trocar tiro, não sei o quê, babá. Mas eles também se esquecem de dizer que esse inferno todo que está aí é consequência do uso recreativo de drogas. Com certeza. Porque o que mantém o narcotráfico não é o viciado. O viciado não é interessante para o narcotraficante. Não. O que mantém o narcotráfico é o usuário recreativo. É o cara que compra cocaína para cheirar no final de semana. É o cara que compra maconha para fumar no final de semana. É esse o grande movimento do narcotráfico. Eu não vejo a imprensa bater nessa tecla. Não vejo. Eles não falam disso. E a droga disseminada, Orsino. Eu estava ouvindo de uma pessoa outro dia desse, que ela pegou um ônibus, usina Central do Brasil, se eu não me engano é isso. Só para lembrar que Usina é um dos bairros do Rio de Janeiro que fica localizado próximo à floresta ali do Parque Florestal da Tijuca, ali no alto chamado Alto da Boa Vista. Da Boa Vista e tal, é por ali. Tá? Então o sujeito pegou um ônibus, o motorista veio, quando desceu, passou numa daquelas favelas, não sei se ele é Formiga ou Borel, é uma daquelas favelas que margeia a Avenida Conde Bonfim. E aí o que ele fez? Ele parou o ônibus, puxou o freio de mão, foi na boca
e a boca era na beira da rua, comprou um pino de cocaína, cheirou ali, voltou, Olha isso. pegou o ônibus e foi embora. Isso logo de manhã, isso era por volta de 7h30 da manhã. Quer dizer, o motorista de ônibus, né, agora vai dirigir o ônibus drogado. Sim. E o interessante é o seguinte, que se ele fosse parado numa blitz da lei seca... Não pega. Só pega álcool. Agora o cara pode tá de cocaína até os cabelos, que isso não vai pegar. Não vai pegar. Então, você pode imaginar, ouvinte, uma situação absurda dessa, você está dentro do ônibus, aí para, o motorista, na maior desfaçatez, desce, cheira cocaína na frente de todo mundo. Nada, não. O Tim Maia que tinha mania de fazer isso, né? Ah, não sei. Ele parava o show e vocês vão ter que me esperar ficar doidão. Ah, é? E cheirava cocaína na frente de todo mundo. Pois é. Olha o exemplo. Então, você vê que já vem de longe, né? Já vem de longe. Aí. Pois é, mas aí assim, mas pelo menos o Tim Maia, não aprovando a atitude dele, ele não estava oferecendo risco a ninguém. O risco era só pra ele. Você entra no ônibus, como é que você vai chegar no ônibus, vai entrar e vai dizer assim, olha, seu motorista, vou fazer aqui um teste agora, quero coletar seu sangue, fazer um teste aqui no laboratório, para ver se o senhor usou droga ou não, porque senão eu não entro nesse ônibus. E aí depois acontece um acidente lá na frente, e aí, qual é a explicação? O cara estava drogado. Né? E isso, 7h30 da manhã. A quantidade, Flávio, você tocou num ponto aí, caminhoneiros. Sim. Tanto que agora estão fazendo até exame toxicológico para renovação de habilitação, porque o que tem de caminhoneiro dirigindo sob efeito do uso de drogas é uma coisa absurda. Sim. Eles têm que estar 10 dias limpos. Os caras andam as estradas... até assusta, né? Porque as carretas estão cada vez maiores, aí você imagina. Bitrem. O cara com um bitrem daquele lá, com mais de 100 toneladas, drogado. Isso aí. Só Jesus. Ó, Azeitona tá inspirado no fundo musical dele aí, ó. Esse é Azeitona. E eles, eu soube que eles, inclusive, além da droga, eles usam medicação. Sim, claro, medicação. É o chamado arrebite que eles falam, né? Potencializa isso. Já imaginou a bomba atômica que é esse sujeito? É droga com rebite, álcool, quer dizer, você sai misturando o negócio todo e você na estrada ali, todo inocente. E principalmente os motoristas que trabalham com cargas expressas, né? Isso. Ah, sim. Que o cara tem a hora para entregar a carga. Para entregar. E aí você vê que aquela lei de parar a cada 4h30, descansar meia hora, que não sei o quê. Quem é que fiscaliza? Quem é que fiscaliza? Quer dizer, é mais uma lei para não ser cumprida, né? Porque fiscalização não há mesmo. Agora, Orsino, você vê nessa matéria que eu li, você vê o que é, ouvinte, que eu sempre falo aqui, o que é uma matéria tendenciosa, como eles tentam manipular as nossas consciências, às vezes a gente não percebe. Na matéria de determinado ponto diz assim, aumentou o número de mortes. Tá, até aí tudo bem, isso é estatístico. Mas o que a matéria está querendo dizer com isso? Né? Está jogando na conta da intervenção o aumento do número de mortes. Agora a pergunta é, quem foi que morreu? Porque se há mais confronto, é natural que tenha mais mortes. Eu quero saber, aumentou o número de mortes de inocentes, enfim. Porque se aumentou o número de mortes de bandido, ora que beleza, então que continue aumentando. Não, é todo mundo trabalhador. Você anda com carteira no bolso, Azeitona? Carteira de trabalho, sua fica onde? Em casa, né? Eu não sei o que esses camaradas arrumam, que eles andam com carteira de trabalho no bolso. Ou de escola. Todo mundo é matriculado, quando é menor é matriculado, tem a sua carteirinha de estudante. Aí quando a polícia pega, toma tiro e tal, já começa a família. Ah, ele era estudante, ou ele era trabalhador. Que a gente sabe que nas favelas o tráfico obriga o cara lá, dono da padaria, a assinar a carteira do bandido, que não sabe nem qual é a mistura que tem num pão. Se perguntar para ele o que é farinha de trigo, ele não sabe. Ele vai achar que farinha de trigo é cocaína. Mas no entanto, ele é ajudante de padeiro. Nunca entrou na padaria e é ajudante de padeiro. Aí a primeira a levantar a carteira é a família. Na hora que ele toma tiro, que é preso,
Aí a família aparece com a carteira, mas aqui, ó, ele é trabalhador. Se perguntar qual é o endereço da padaria, ele não sabe, mas ele é trabalhador, ele é ajudante padeiro. Nada, inocente. Pois é. Então, assim, a gente tem que ter muita desconfiança. Olha só, a gente sabe que num país violento, confuso, conturbado como o nosso, a polícia comete muitas arbitrariedades, sim. Não tenha dúvida, mas olha só, a gente não tem que também dar muito crédito ao que família de bandido fala e pessoal que está em volta, porque tem muita gente que vive da atividade deles, direta ou indiretamente. Você vê que o bandido na favela, ele vai lá, constrói um casarão, bota a mãe dele dentro. Será que a mãe nunca perguntou de onde que veio o dinheiro? E a família toda que é sustentada com o tráfico? Será que eles estão felizes em ver o patriarca da família ser preso? Aquele que é a fonte de renda? Então a gente tem que desconfiar dos dois lados, sabe? Não há inocentes. Existem muitas vezes arbitrariedades, não resta dúvida, mas também existe do outro lado muito conluio, muita conveniência, muita participação direta ou indireta com criminosos e o mundo do crime. Doutor Lugite, como é que a senhora... como é que a senhora avalia essa intervenção? O que a senhora sente ao andar pelas ruas? Como a senhora se sentia antes e como a senhora se sente hoje, 7 meses depois da intervenção? Olha só, a nossa vida, minha vida não parou por causa disso. Quer dizer, eu me sinto bem mais segura. Inclusive, a nossa igreja funcionou, nunca paramos os cultos à noite, a gente sempre vai aos cultos, segunda à noite, domingo à noite, quarta à noite. Inclusive tem uma patrulhinha lá que fica na porta, no portão da igreja, mas não é porque tem a patrulhinha ali que não aconteçam coisas. Já aconteceram coisas lá dentro da igreja, né? Já houve roubos lá, assalto, etc. Levaram carros e muita coisa. Mas a gente se sente sim mais segura. Quando a gente vê um carro da polícia que circula, é evidente que a gente se sente muito mais segura do que se você vê uma pessoa ali que não é polícia e com trambuco na mão. Não é verdade? Porque isso aí parece que hoje é escancarado. Não é verdade? E eu costumo sempre cumprimentar os policiais, sabe? Porque a gente tem que ser cordial com eles. Tem que valorizá-los. Nós somos, às vezes, nossa cultura é desvalorizar o policial. Por que desvalorizar o policial? O policial é que nos dá proteção. Mas eles também têm culpa no cartório. Todos têm, amado. Todo mundo tem que fazer meia culpa. Que ou de um lado ou do outro a gente também tem mão grande. Não é verdade? Nós temos que olhar para dentro de nós também, para ver se somos realmente tão corretos quanto queremos que as coisas os outros sejam, né? É verdade. Exatamente. Agora, é muito cansativo, né, Flávio, essa pauta da imprensa, porque nessa matéria, por exemplo, que nós ouvimos, eles finalizam a matéria dizendo o seguinte: mas já morreram 70 pessoas, mas até agora ninguém sabe quem matou a Marielle. Né? É só a Marielle. Eles sempre forçam nessa coisa da Marielle, né? Sempre tem essa forçada. Nós tivemos mais de 30 vereadores mortos no Rio de Janeiro nos últimos 10 anos. Ninguém fala deles. Ninguém teve o destaque que a Marielle teve. Por que será, hein? Por que todos os outros não tiveram o mesmo destaque? Pois então, assim, a mídia elege os seus queridinhos. E o motivo da eleição da Marielle a gente bem sabe qual é. Eu não estou aqui justificando o ato bárbaro que foi cometido contra ela, muito pelo contrário. Eu quero, como todo mundo, que seja descoberto quem realmente fez isso, um crime complexo, né? Uma investigação complicada demais. Mas eu creio que um dia a gente vai chegar ao nosso conhecimento quem foi. A polícia vai dar uma resposta. Mas me causa espécie essa cobrança insistente, especificamente no caso da Marielle, quando ela não foi a única, nem a primeira e provavelmente não será a última vereadora no Rio de Janeiro. Né? E quando eu falo Rio de Janeiro, eu não falo do município, eu falo do estado como um Rio, todo. Né? Se a gente pensar nos vereadores da Baixada Fluminense, vereadores, candidatos a vereadores, ex-vereadores que foram mortos por milícia, por tráfico, ou por outras pessoas da política mesmo, que também a gente ficou sem saber. Sim. Claro. Ficamos sem saber quem foi o mandante.
né? E como é que isso terminou, porque dá-se muito... E quando eu digo como terminou, pode ter terminado com até a acusação dos mandantes ou dos feitores, seja lá o que for. Mas por muitas vezes não chega ao nosso conhecimento, porque a mídia divulga muito quando o fato ocorre. Isso. Mas a solução do fato nem sempre chega na mesma intensidade, então passa despercebido. Até porque, normalmente, quando o sujeito é descoberto e é levado aos tribunais, isso leva anos, né? E aí a notícia, anos depois, também esfriou. Não interessa muito mais, então, quando é divulgado de uma forma mínima, e acaba que a gente não lembra, ou não viu, ou esquece, enfim. Mas a Marielle não é a única vereadora no Rio de Janeiro que foi morta, e dá a impressão que ela foi o primeiro caso. Né? Mas por quê? Porque a gente sabe que a Marielle está ligada a tudo aquilo que a mídia gosta. Liberação das drogas, né? A questão da homoafetividade, né? Tudo aquilo que é o prato cheio da mídia, eram as bandeiras que não só ela, mas os outros do partido dela e da esquerda de um modo geral, que entra num viés de assistencial, né? Um viés de que trabalha em prol da sociedade, mas por trás dos panos tá essas pautas todas, a ideologia de gênero, a questão da liberação das drogas, do aborto, isso tudo é pano de fundo naquilo que eles querem trazer como algo a ser imposto à sociedade, mas eles entram como se fossem os bonzinhos preocupados com os pobres, né? E aí as pessoas, olhando por esse lado, parece que eles são os caras legais. Exato. Ontem, Flávio, eu não sei se você assistiu, é porque foi muito tarde, né? Mas eu acabei assistindo a entrevista do Ciro Gomes lá no Jornal da Globo. Não. E teve um momento da entrevista que o Ciro Gomes, a Renata Lopretti começou a apertar ele porque ele chamou o General Mourão de jumento. Falou que o General Mourão é um jumento. E criticou o fato do General Vilas Boas tê-lo convidado para uma conversa lá no Exército. E citou um artigo da Constituição que proíbe os militares na ativa se pronunciarem a respeito de campanha eleitoral. Nós estamos passando por um momento extremamente delicado, né, Flávio? Porque a gente sabe que esse crescimento da chapa Bolsonaro-Mourão remete-se aos militares. Né? E aí você tem, por exemplo, o Ciro Gomes teve coragem de falar, enfim, falou isso aí, chamou o general de jumento, falou que não concorda com o posicionamento dos militares nessa questão da campanha eleitoral e tal. Mas nós estamos passando por um momento extremamente delicado nesse aspecto, né, Flávio? Nós estamos passando. Há uma guerra de informação, né? Sim, mas você vê, isso que vem do Ciro não é nada surpreendente. Depois dizem que o radical é o Bolsonaro. Perguntaram para o Ciro qual era o papel da mulher dele no governo dele, caso ele fosse presidente. Olha, a gente sabe que a primeira-dama, ela sempre tem uma atuação importante, principalmente a nível social, né? A primeira-dama sempre coordena programas sociais, foi assim com a dona Ruth, não foi com a mulher do Lula, porque ela não sabia a diferença da mão direita para a mão esquerda. Então ela não poderia coordenar nada mesmo. E incrível que ela conseguiu se aposentar e passar a aposentadoria para o marido, né? Mas enfim, mas você vê, a dona Ruth Cardoso teve um papel fundamental no governo do Fernando Henrique, né? Então, de uma forma ou de outra, a primeira-dama sempre tem alguma coisa que ela faz e que aquilo transparece ao público. Então perguntaram ao Ciro qual era o papel da mulher dele. Ele falou: o papel da minha mulher é dormir comigo. Eita. Né? Se fosse o Bolsonaro que tivesse dito isso, mas tá vendo como é que ele é? Ele é machista, ele é misógino, sexista, mas aí quem disse foi o Ciro Gomes, que é quem a esquerda vai votar se o Haddad, por acaso, não for o segundo turno. Né? Mas pelas pesquisas atuais parece que o Haddad já está quase no segundo turno. Então a Marina desidratou, né? Até porque o Ciro está caindo, né? Mas e a Marina, né? Os votos da Marina foram para o Haddad, porque a Marina é aquela candidata que começa mais ou menos e durante o curso da campanha ela desaparece, né? A Marina é a mulher que virou suco,
né? Marina Melancia Silva. Espremeram ela e virou suco. Então, desidratou, né? Desidratou. A folha murchou. Enfim, mas aí é que está, o camarada é destemperado. Não sei se vocês viram o vídeo, ele mostra a sua verdadeira natureza. Como aconteceu agora lá em Roraima, que um sujeito que era jornalista e é funcionário público lá, porque em Roraima ou o cara é funcionário público ou é índio, né? Não tem uma ele falou que aquilo foi coisa do Romero Jucá. Aí ele falou, esse aí é do Romero, pega ele, pagou pega ele, xingou. O cara descontrolar ele. Entendeu? Então você vê. O cara veio, acho que o cara colou um adesivo do Bolsonaro. Não, esse foi o outro. Colaram o adesivo, ele não percebeu. Colaram o adesivo do Bolsonaro nele, ele não viu. Aí a própria pessoal da campanha tirou o adesivo. Aí veio um, fez uma pergunta pra eles, esse aí, como é que é? Romero Jucá. É do Romero, pega ele. Então, esse é o Ciro Gomes, é o coroné Ciro, entendeu? Porque a família do Ciro Gomes, eles estão 100 anos no poder. Lá no Ceará, eles são dono do Ceará. Hoje, todos os parentes dele, os 4 irmãos, todos eles estão pleiteando cargo político. A família dele é dona do Ceará. Vive disso há 100 anos. São profissionais da política há 100 anos. Então ele é o coroné. Ele é o coroné lá do Ceará, né? E mostra a sua natureza de coroné, que não aceita o contraditório, só na televisão, quando ele está em debate, que ele sorri, faz caras e bocas, para parecer aquilo que ele não é. Porque já anteriormente, quando ele era casado com a Patrícia Pilar, casado ou vivia junto, né, com aquela atriz da Globo, perguntaram a mesma coisa para ele, e dessa vez ele mordeu a isca pela segunda vez. Perguntaram assim a respeito da Patrícia Pilar, e ele falou assim, o privilégio dela é ser casada comigo. Aí respondeu isso, aí perdeu o voto. Lá atrás, em 2010 não, em 2006, quando ele se candidatou. Agora não aprendeu a lição, perdeu muito voto lá atrás, e agora de novo. Acho que a Patrícia Pilar não aguentou viver com um cara tão machista assim. Bruto, quer dizer, né? Ele é um problema. Sem contar o fato que ele é do PDT, um partido associado com o Partido Comunista Chinês. Então, assim, além de tudo, é mais um pé que a China vai botar aqui dentro, se ele fosse, por acaso, eleito presidente, que parece, segundo as pesquisas aí, eu não sei se você viu, Orsino, a pesquisa MDA-CNT, abri aqui agora. Então, deu 28,5% ao Bolsonaro. 28,2%. Está acontecendo o que eu venho falando. Eu acho que, naturalmente, os institutos de pesquisas, a partir do momento que eles perceberem que não vai ter jeito, que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno, eles vão começar a subir esses números. A subir para não ficar tão distante da votação. Tão feio para eles. Né? Tão feio para eles. Deu 28,2% para o Bolsonaro, 17% para o Haddad. O Ciro caiu para 10,8%. Ciro de 13 caiu para 10%, a Marina de 8 hoje tem 4%, né? Agora, assim, eu acho que a grande vergonha disso tudo é o Alckmin. O Alckmin, né? Porque a coisa de 2 semanas... 6,1%, ele está despencando. 6,1% está caindo, e há 2 semanas passadas, a grande pergunta era se o horário eleitoral, com os mais de 5 minutos que o Alckmin teria, se o horário eleitoral faria grande diferença na intenção de votos e projetaria o Alckmin, já que ele sozinho tinha mais da metade do horário eleitoral. E aí você vê que não influenciou, muito pelo contrário, ele vem caindo. Eu acho, Flávio, que esse fenômeno da queda do Alckmin, eu pessoalmente pensei que ele realmente, com o horário eleitoral, ele fosse deslanchar. Uhum. Mas teve esse fenômeno da prisão lá do Richa, né? Uhum. Lá do Paraná, que é do partido dele. Teve aquele outro cara também, governador, acho que do Mato Grosso, né? O Beto Richa. Não, o Beto Richa é do Paraná. Do Paraná, teve outro Mato Grosso também, do PSDB. Sim. Isso acabou respingando na campanha dele, né? E outra coisa, a campanha dele estava toda montada para bater no Bolsonaro. Voltou agora. Agora eles já voltaram a bater. Então, durante uns 10 dias, eles deram uma maneirada, porque quem é que vai querer ficar batendo no moribundo? Pega muito mal, né? Agora, como já o fato consumado, Bolsonaro tende a se recuperar, né? Lembrando que ele já passou por 2 operações e terá pelo menos mais uma no futuro, daqui a alguns meses, para retirar a bolsa, né, de colostomia dele e restabelecer o trato intestinal. Mas
você vê, durante 10 dias eles deixaram de atacar onde eles poderiam estar roubando votos do Bolsonaro. Né? Embora o eleitorado do Bolsonaro é o eleitorado mais consolidado que tem. Você percebe aqui, por exemplo, esse 17,6 do Haddad, ele vem em cima do que o Ciro e a Marina perderam. Sim. Né? Que os eleitores... A Marina, rapaz, despencou feio, né? Ela foi para menos de 5%. Sim, mas veja bem, isso é coisa mais que natural, porque a Marina não diz nada com coisa nenhuma. Se você fizer uma pergunta para ela, hoje vai chover, ela te dá todas as respostas possíveis, menos o que você está perguntando. Né? Olha só, pois é. Por que a Marina insiste, hein? É boa pergunta, né? Porque eu acho que quando o mosquito da política morde a gente, a pessoa morre. Você vê esse Quem aqui falou no isso Rio, foi o Sarney. Sarney falou que a política só tem porta de entrada. Isso, né? Não tem porta de saída. É verdade. Só sai morto. Você vê aqui no Rio o Simão Cecim, cara. Você olha pro Simão Cecim, mas ele tá mumificado. Francisco Dornelles. Tá mumificado. Acho que deram uma injeção de formol neles. Porque essa gente tá ali, assim, se acabando, mas tá de pé, quer ser eleito. Não sai, entendeu? Não sai. Olha, eu era criança, Simão Cecim já era velho. Né? Na minha idade, o cara ainda tá aí. Gente, ainda tá na guerra. Pois é, não. Olha, eu acho que vale aquilo... há muitos anos, né, quando o ditador Francisco Franco... Eu me lembro que eu era criança, também guardei essa imagem. Foi uma charge no antigo Jornal do Brasil... O Francisco Franco, ditador da Espanha, ele deitado na cama, assim, num leito de hospital, e mostrava uma janela e as pessoas vindo, né, de longe, o povo. E aí ele já quase morto, aí o assessor diz para ele assim, general, o povo veio se despedir, o cara tá morrendo. Ele fala, e eles vão para onde? Né? O cara não tá nem admitindo que é os últimos minutos da vida dele. O cara não se liga, né? Não larga. Se liga que tá morrendo, né? Essa tramóia aí. Ô, Mariana, como é que estão as participações? O que os nossos ouvintes estão dizendo? Você falou que tem bastante participação, né? Tudo bem, Mariana? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Muitas participações. A Maria de Fátima falou que está pior. Fátima acha que piorou. Acha que piorou a questão da segurança após a intervenção federal. Também, agora, informações da Rogéria Fonseca Andrade, disse que não está se sentindo mais segura após a intervenção. O Luiz Carlos do Anil também disse que não. A Ana Flávia Marinho disse que sim, se acha mais segura após a intervenção. E a Esther disse que não se sente nem um pouco segura após a intervenção. Essas foram algumas das participações neste momento. Então, mas é o que eu digo. Todo mundo falou, eu acho, eu também acho. Por quê? Porque você se sentir seguro ou inseguro é um critério absolutamente subjetivo. De repente você mora num lugar que está tendo muito conflito e isso não mudou. Aí você diz assim, não tem. Por quê? Porque você está baseando a sua opinião na sua ambiência, no local onde você se encontra. Se a gente olhar estatísticas, podemos dizer que melhorou. Agora sim, a gente está diante de um problema tão avassalador, é igual uma pessoa com obesidade mórbida. Você perguntar assim, você emagreceu? Sim, emagreci 1 quilo. Bom, mas o cara tem 200. Ele emagreceu 1 quilo, né? É verdade, ele emagreceu. Mas não deu para mudar o manequim ainda. Né? Então, quer dizer, nós estamos diante assim, o caso da violência no Brasil, em especial Rio de Janeiro, é um caso de obesidade mórbida. Entendeu? Não é com uma coisinha pouca que eu vou resolver meu problema, né? O cara tem que passar por uma grande cirurgia e quase que começar a vida do zero. Então,
Eu até entendo quem acha que não aumentou. Para mim, particularmente, eu me sinto mais seguro toda vez que eu passo por um comboio, como eu vi antes. Quando eu saio daqui, que eu passo no nosso batalhão aqui, o 18º Batalhão de Polícia, às vezes ali de madrugada já tá as viaturas do Exército, da Marinha, viaturas tudo ali novas, preparado, uma rapaziada com disposição. Eu adoro ver aquilo. Eu me sinto mais seguro. Eu não sei se os ouvintes já perceberam, né? Trocaram todas as viaturas da Polícia Militar, né? Sim, tá tudo novinho, né? Tudo novinho. Porque o Sérgio Cabral conseguiu, eu não sei como é que ele conseguiu isso, rapaz. Ele acabou ele pagava mais de aluguel do que o valor de compra das viaturas. Mas era aí que estava o sucesso para ele, né? Sabe de nada, inocente! Aí, tá vendo aí? Não repôs e alugava viatura. Quer dizer, são coisas surreais. Quer dizer, todos esses governos têm culpa nisso. Orsino, todos os governos do Rio de Janeiro não são culpados sozinhos, porque a violência é um problema complexo, que não tem uma resposta única e não tem um método único de enfrentamento. Esse enfrentamento que a gente faz com polícia, com Forças Armadas, ele é fundamental, mas não é o único. Porque você tem... Primeiro, eu acho que tem gente se reproduzindo demais, tá? Isso aí é algo que precisava de controle, não de controle governamental, que eu detesto o governo controlando alguma coisa, mas o controle social. As próprias pessoas dizem assim: o que vocês querem? Vocês querem filho? Não, vocês querem sexo. Só estão irresponsavelmente colocando pessoas no mundo. Então é isso aí, então vamos dar condições. Vamos dar condições. O sujeito ouve um miado desse, não aguenta. Aí ele de cá fala miau, não tem jeito, né? Depois de ouvir um miado desse aí, não fizer nada também, porque não é chegado. Então Senhor da glória. Aí esse que é o problema. O cara ouve um miado desse e parte atrás. E aí a gente está colocando gente no mundo, pessoas desassistidas, são desassistidos, colocando mais desassistidos no mundo. Pois é, mas aí é que está. O senhor vê, as estatísticas então estão dizendo que a taxa de natalidade no Brasil, o ideal seria 2,5. Isso, para repor a população, verdade. Nós estamos em 1,8. Isso, então, não vamos repor abaixo. A população, isso. Só que há um fazer sexo desregradamente. Isso. Que há uma fissura pelo sexo, não sei se é o contexto, o que é, o calor ou é a topografia, inclusive, no Rio de Janeiro. E sexo da neném. Então, claro, se faz muitos abortos, né? Sim, mas onde é que está a maior taxa de natalidade? Está entre os mais pobres, sim, os menos assistidos, né? Porque você junta pobre com pobre, vai fazer o quê? Pobrinhos. Foi o meu caso, claro. Eu fiz vários pobrinhos também. Só que os meus estão bem assistidos. Mas então o que acontece? Aonde nós deveríamos repor a população e tal, que tem mais assistência, mas não estão. E aonde é que tem mais? A senhora sabe que na ocasião, quando a minha esposa foi ter a nossa última filha, tinha uma dona lá, ela entrou para ganhar. Aí os médicos, né, os obstetras, falaram assim: ô dona fulana, a senhora aqui de novo? Era o 11º. Que isso? Ela falou: doutor, Deus quer, né? Foi o que ela disse. Então você vê 11 pobres largados por aí, criados de qualquer jeito, que uma pessoa não tem condição de criar 11 filhos. Mas é impossível. Não tem mesmo. Né? Não é só questão de dinheiro, não. É questão de estrutura psicológica, inclusive. Exatamente. Claro que essas crianças vão ser criadas pelos outros, vão ser presa fácil de traficante lá na frente. Exato. Então, quer dizer, onde a gente tem uma taxa de natalidade maior, é onde, a meu ver, deveria ser menor. Que as pessoas tenham consciência assim: não, eu tenho que me cuidar, porque se eu engravidar, né, no caso da mulher, ou o homem, se eu fizer um filho na fulana, isso vai sair caro para mim. Com certeza. Né? Isso vai sair caro, vai me dar despesa, eu não estou afim de ser pai, ou eu não estou afim de ser mãe, não agora, então eu vou me cuidar. Mas não, aí as pessoas irresponsavelmente, houve um miado desse aí que o Azeitona botou, né? Vai pra cima. Olha,
parte pra cima, sem e tal, e amanhã, daqui a 9 meses, aí vem o resultado que joga nas costas da sociedade. Agora sou eu, você, Orsino, você que está me ouvindo, somos nós que vamos pagar essa conta. Exatamente. Porque cada pessoa que nasce, ela tem um custo social. Com certeza. Não, mas meu filho nasceu em casa de parteira, não tem problema, mas se foi lá no posto de saúde e tomou uma vacina, isso já custou a sociedade. Já gerou custo. Então Exatamente. todos nós geramos um custo à sociedade. Que lá na frente a sociedade espera que a gente reverta essa situação em prol da própria sociedade, através do trabalho, daquilo que a gente vai desenvolver, que vai gerar riqueza no país. Agora você coloca um monte de gente, sem eira nem beira, que não vai ter um estudo, que vai viver numa família desagregada, que pai e mães vão se separar, eles vão ficar largados por aí nessas favelas, mas vão virar o que lá na frente? Então, aonde mais nasce pessoas, então eu não estou aqui acusando essas pessoas, porque eu acho que elas também são vítimas do sistema. Sim. Porque você não pode dar aquilo que não tem. Você não recebeu uma educação para poder, pelo menos, pensar no futuro e dizer assim, eu não posso agir como bicho, eu não posso ser irresponsável. Com certeza. Né? Porque bicho é que age assim, um olha para a cara do outro, vamos transar? Vamos. Né? É assim, é bicho, mas eu não sou bicho. Porque o ser humano, ele acha o seguinte, não, você já cansou, eu sei que a senhora já ouviu isso no seu consultório. Jesus, não, mas eu sou dono, eu sou dona do meu corpo. Sim, aí acha que porque tá transando é dona do corpo. Grande coisa, cachorro faz isso também. É isso. E ninguém precisa ensinar. Precisa ensinar, vai fazer. Isso é a coisa mais natural que tem. Aí vai gerar um filho e jogar nas costas da sociedade. Esse filho que amanhã pode ser um assassino e está matando uma pessoa de bem que custou uma fortuna para a sociedade, como aquela jovem que há algum tempo que estava já entrando na faculdade de medicina, quer dizer, uma pessoa que ia se formar, foi morta aqui numa alça de acesso à linha amarela. O bandido foi lá e matou, um miserável foi lá que saiu de uma favela, matou e voltou para a favela. Quer dizer, uma pessoa que ia agora dar lucro para a sociedade, ia reverter tudo que a sociedade apostou nela, ia reverter em bens e serviços para a própria sociedade, essa pessoa é morta por alguém que só deu prejuízo o tempo todo. E agora matou alguém que seria útil e vai continuar dando. Exato. E quando for para a cadeia, nós vamos gastar R$ 2.500 por mês para sustentar ela lá. Exatamente. Pois tudo errado, gente. Mas tem que rever tudo isso. A verdade é que não existe, né, Flávio, uma solução fácil para algo tão complexo. Não. O problema é complexo, Orsino. Não é uma coisa, um lado. Não é um lado. Não tem uma coisa. O problema tem muitas vertentes. Tem muitas vertentes. E assim, passa por uma educação. Agora eu quero lembrar que nem todo bandido necessariamente é questão de educação. Ontem, por exemplo, eu fui registrar uma ocorrência lá em Angra dos Reis, porque meu cliente tem uma casa numa ilha e foi invadida a casa dele e cercaram. Agora tem uns bandidos, eu chamo de bandido. Sabe quem eles são? Donos de uma empresa de ônibus lá em Angra dos Reis. Olha aí. São os invasores. Não é pobre, ele não é pobre. Botaram segurança, expulsaram o caseiro. Entendeu? Isso está dando uma confusão tremenda. A gente vai juntar aqui uma força-tarefa para ir lá já para acabar com a festa deles. Entendeu? É assim mesmo. Então, a gente vai acabar com a festa deles lá dentro de breve. É assim mesmo. Mas o cara tá armado lá dentro. Botaram segurança com 2 pistolas. A gente vai chegar lá com flores. Entendeu? Então a gente vai arrumar aqui uma força-tarefa para resolver. Porque a delegacia lá já falou, nós não temos efetivo. Não vamos meter nisso não. Não tem. Eu fui na delegacia, tinha 3 pessoas trabalhando. Como que pode, num dia de semana, a delegacia ter 3 trabalhando? Bom, essa é uma questão, Flávio, que você levanta, que também é interessante, né, doutor Ogite? O perfil do marginal mudou. Não é mais... quantos assaltos a gente vê? Os camaradas bem vestidos, né? Isso. Enfim, ontem, por exemplo... A Polícia Federal fez uma operação que pegou uma quadrilha que estava hackeando contas, saqueando o dinheiro dos outros. Esse também é um bandido, mas esse é um bandido mais sofisticado. Sim. Né?
Então, o bandido hoje não é só mais o da favela, né, doutora Gente? É verdade. Tem bandido no asfalto também, e muito, né? E como, né? E muito, né? Muito, tem muito bandido. Porque o crime compensa, Orsino. É. O crime aqui compensa, as penas são baixas. Aqui eu estava vendo hoje na TV, sujeito num jogo de futebol, os dois discutiram, um voltou em casa, pegou uma arma e deu 5 tiros no outro. Que está vivo por enquanto. Por enquanto é tentativa de homicídio. Ele não morreu, só passa a ser homicídio quando o cara morre. É tentativa. Nessa tentativa, ele vai pegar o quê? No máximo 6 anos de cadeia. No máximo. O outro fica lá todo estrupiado, tomou um tiro na coluna. Né? Em 6 anos, se bobear, ele nem cumpre pena. Né? Não, 6 anos, ele quando muito, né? Bom, com as qualificadoras e tudo mais, que ele pegue 2/5 da pena. Ou seja, ele vai passar aí 1 ano e meio, 2 anos, aí já vai pro semiaberto, vai lá só para dormir. Olha, entendeu? Só. E o outro lá que tomou tiro na coluna, no baço, não sei aonde, vai ficar todo encaracrado, provavelmente não volta mais a andar, estragou a vida de um homem de R$35 e o outro tem 35 anos, desculpa. E o outro que deu o tiro tem 19. Tá vendo? Aí, quer dizer, pega 2 anos, quer dizer, são 6, mas vai ficar 2 presos, se ficar. E depois ele vai pro semiaberto, livramento condicional, vai pro semiaberto e tal, e pronto. Progrediu de regime. Um crime desse. Agora faz isso lá nos Estados Unidos. Bárbaro, faz isso nos Estados Unidos para ver se é assim. Faz Por isso que eles são a maior população carcerária do mundo, que o cara lá cumpre pena mesmo. Você vê esse Barbieri aí, não sei o que Barbieri, o cara que mandou 60 fuzis para cá que foram presos aí no aeroporto Galeão. Tá trancadinho, guardadinho. Trancadinho porque fez acordo com a promotoria, entregou a cadeia fornecedora toda. Então ele fez um acordo, pegou 13 anos, vai ser 13 anos de prisão. Não foi por causa de assassinato, não, foi porque enviou a arma para o Brasil, 13 anos. Agora, se ele não fizesse acordo, eram 40 anos. 40 anos preso. Ou seja, provavelmente ele iria morrer preso, vai ser quase como uma pena de prisão perpétua. Porque o cara já tem 40 e poucos anos, passar 40 preso, vai ficar lá. O resto da vida. Mas não, aí ele vai pegar 13, quando tiver 50 e pouco ele sai. Né? Isso porque fez acordo. Porque se não faz acordo, meu amigo. Agora aqui não. Aqui compensa matar, aqui só não compensa deixar de pagar pensão alimentícia. Isso não compensa. Ou derrubar a árvore. Ou derrubar a árvore. Pra você ver. Você vê como que esse país... Doutora Gide, o sujeito mata e não vai preso. Mas derruba uma árvore e vai preso. Pode ir preso. Agora você vê, esse país ele é tão louco, que a única prisão que todo mundo, até o bandido, tem medo, é uma prisão que não é criminal, é civil. Pensão alimentícia. Deixou de pagar, vai preso. O bandido mata, não tem medo de ser preso, mas se dever pensão, ele pode ser preso. Então, você vê que coisa louca. Mas olha que incongruência, se ele vai preso, ele não pode trabalhar para dar pensão. Mas não tem lógica. Mas essa prisão também, a meu ver, ela é ilegal. Porque o Brasil, ele assinou o Pacto de São José da Costa Rica. E nesse pacto, que é um acordo internacional, ninguém pode ser preso por dívida. E no Brasil existia, até o princípio dos anos 2000, existia 2 prisões civis por dívida, que era a da pensão alimentícia e do depositário infiel. Alguém que estava obrigado pela justiça a receber alguma coisa de outro em seu nome e de alguma forma deixava aquela coisa desaparecer, deteriorar, perdia, vendia, qualquer coisa do jeito, nesse estilo. Então, o depositário infiel poderia ser preso. Aí essa prisão caiu por terra. Sobrou qual prisão? Essa até hoje ainda está vigorando. A prisão por pensão alimentícia. Que a senhora tem toda a razão, porque é um contrassenso. Se o cara está preso, não pode trabalhar. E se não pode trabalhar, não pode pagar pensão. Não pode pagar pensão. Né? Essa até hoje, ela permanece, mas já deveria ter sido de muito retirada. Tinha que obrigar ele a trabalhar em 2 empregos. Tu não vai sossegar. Mas a gente cai num outro problema, né? Porque aí você tem que ter emprego também, né? Sim. Porque por muitas vezes o sujeito não tem. O que numa ação de alimentos é comum? Se o sujeito está empregado, fica estipulado uma porcentagem em cima do valor que ele recebe como empregado.
Então, por exemplo, ele tem um filho, 20% do valor que ele recebe, descontado INSS e tal. Muito bem. Aí o juiz coloca na mesma sentença: em caso de perda do vínculo empregatício, um salário mínimo, uma suposição, ou meio salário mínimo, seja lá conforme for. Por quê? Porque também tem muito pai malandro que, para não pagar pensão, pede demissão do emprego. Agora eu não posso mais dar porque eu fui demitido, mas por isso que o juiz coloca: vai pagar meio salário, vai pagar um salário, independente de estar trabalhando de carteira assinada ou não, para o sujeito se virar e dar o dinheiro do filho. Dá o dinheiro ao filho. E dá o dinheiro ao filho, sei lá. E aí o que acontece? Então o fato dele estar desempregado não quer dizer que ele não tem que pagar pensão. Ele tem que pagar aquilo que o juiz estipulou. Se não pagou, vai preso. Flávio, eu já falei isso aqui. Eu estou passando por uma situação extremamente delicada nesse sentido, né? Eu fiz um depósito na conta da minha ex-esposa de pensão dos meus filhos. Aí por uma ação trabalhista de uma antiga empresa que já não é mais nossa, que o proprietário não pagou a causa, a juíza simplesmente foi lá e mandou bloquear o dinheiro da conta dela. Nós já provamos que o dinheiro é de pensão. Você devolveu o dinheiro? Acredito que não. Nem ela. Pois é. aí eu pergunto, doutora Gide, que justiça é essa? Que país é esse que a gente vive? E se o senhor não tem como recorrer a ninguém mais. Não, e não pode deixar de dar a pensão. O senhor vê. Ou seja, se eu não pagar a pensão, a justiça me prende. Sim. Mas eles podem ir lá e meter a mão no dinheiro da pensão. Eles não querem saber se meu filho vai passar fome, se a minha filha vai padecer. Não querem nem saber. Foram lá e bloquearam o dinheiro. Aonde que isso aí é lei simples assim, humana? Aonde? E aí, Flávio, tudo que é prova que ela pediu, nós já mandamos. Cadê que ela libera o dinheiro? Não libera. Não libera. E se você não tem um outro dinheiro para repor e colocar no lugar, os meus filhos e aí você torna aí num caso de uma ação de alimentos, né, basta mostrar que eles não receberam. Não importa o motivo pelo qual eles não receberam. Porque aí o juiz lá na execução de alimentos vai dizer assim: eu não quero saber por que ele não pagou, eu quero saber que ele não pagou. E se o pedido é de prisão, vai preso. Vai preso. Então é complicado. A lei é fria mesmo. É a justiça. Lex et lex. Não à toa Isaías diz que toda a justiça do homem é como trapo de imundícia. Exatamente. Porque o que mais a gente vê, a gente que milita no fora, todo dia vendo a injustiça no meio da justiça. Exatamente. Bom, é igual ontem nós falamos aqui. O garotinho, ele fala umas coisas. Claro que a gente sabe que o garotinho esperneia mesmo, né? Mas o garotinho tá falando umas coisas que tem sentido, porque ele diz que está sendo perseguido pela Justiça do Estado do Rio. Tem um setor do Poder Judiciário do Rio de Janeiro que persegue ele. E aí ele é condenado aqui, recorre em Brasília, e Brasília não vê crime no que está sendo acusado aqui para ele. E aí a gente estava falando ontem o seguinte: seria impossível o Sérgio Cabral fazer essa bandalheira que ele fez sem o comprometimento de parte do judiciário. Né? Porque a Justiça do Rio de Janeiro não pegou ele. Não. O Ministério Público do Rio de Janeiro não pegou ele. Todo mundo caladinho. Todo mundo quieto. Né? Estranho, né? É estranho. Estranho. Assim, no mínimo estranho, né, Flávio? No mínimo. A gente sabe que existe isso mesmo, Orsino. Essa coisa de perseguição. Olha, eu já coloquei lá no nosso grupo, já tantas outras pessoas também, a Eliana Calmon, que foi corregedora do Conselho Nacional de Justiça, foi ministra do STJ, falando: os juízes perseguem mesmo. Os advogados têm medo de denunciar juízes porque sabem que vão ser perseguidos. Você lembra que o Cabral queria fazer uma delação só para entregar membros do judiciário? Sim. Ninguém falou mais nisso. Ninguém tocou mais no assunto. Ninguém tocou mais no assunto. Sim. Tá vendo? Exatamente. Ele se protege. Advogado não. Advogado é desunido, que é um horror. Mas a magistratura, o poder judiciário, mas eles têm um espírito de corpo que é uma coisa impressionante. Como que eles se protegem, né? Como que eles se blindam. Você vê o CNJ, que começou bem e começou apontando todas essas distorções do Poder Judiciário, calaram eles.
O CNJ é hoje um órgão apagado. E ele conseguiu importantes vitórias no passado, como acabar com o nepotismo, que era o emprego de familiares dentro de gabinete de juízes, de desembargadores, gente que entra sem concurso, mas recebe o dinheiro do povo. Eles conseguiram acabar com isso depois de muita dificuldade. E outras vitórias. No entanto, de uns anos para cá, principalmente quando o Lewandowski foi presidente do CNJ, né, porque sempre um ministro do Supremo é presidente também do CNJ. Então, quando ele foi presidente, ele conseguiu desmantelar o CNJ, de forma que hoje é um órgão figurativo, mas só trabalhando em coisas secundárias. Enquanto que no passado foi um órgão aguerrido, importante, sabe, para equilibrar esses superpoderes do Poder Judiciário. E ele ficou apagado. Por quê? Porque foram desmantelando ele. Foram esfriando, tirando os conselheiros que realmente eram combativos, botando gente que é da panela, né? Então, porque ali todo mundo tem tempo são eleitos, não são vitalícios, eles têm tempo de mandato. E aí você vai tirando e colocando outros que não fede nem cheira. E aí nada mais mudou. Mas foi isso que a Eliana Calmon falou, que os juízes perseguem, e perseguem mesmo. Eles vão atrás dos advogados, e aquele negócio, o juiz conhece um outro juiz, né? Então, já houve caso de advogados ter que deixar de advogar durante algum tempo para não prejudicar os clientes, porque sabia que eles não ganham mais nada. Então isso existe difícil, também. Né? Aí fica difícil. Aí a gente, difícil, como é que a gente... Porque toda a estrutura, né, doutora Gite, do sistema, ela acaba funcionando contra o cidadão. Com certeza. Né? Funciona contra. E aí, se nós não adianta, porque tem uma outra questão também, voltando à questão da intervenção, né? O sujeito vai lá e prende o bandido. Ah, mas aí tem um negócio do ECA. Ele não pode ser preso. Tem que ser... como é que é? Um sistema lá de internato que eles falam. Como é que é o nome daquilo? Eles não são presos. Depois a gente lembra. Aí, ou seja, doutor Gite, o garoto... Ele é apreendido. Olha o eufemismo. Ele não é preso, não, mas ele é apreendido. Aí, Estão falando do menor. Aí esse menor depois sai rindo da cara do policial que com certeza o desafiou e prendeu. Exatamente. Menor. Então o senhor vê, isso aí é exemplo para quem? Pois é. Para ninguém, gente. O sistema tem que mexer, tem que reformar isso tudo. Tem que mexer nisso. Mas aí o problema, Orsino, por muitas vezes não é a coisa em si, mas quem opera nela. Você vê, por exemplo, as audiências de custódia, que é uma coisa mais ou menos recente aqui, que também está previsto lá no Pacto de São José da Costa Rica, que nós implantamos agora. Agora que eu digo de uns 2 anos para cá. O que é a audiência de custódia? O sujeito é preso em flagrante, ele é levado ao juiz, para que o juiz analise, no caso concreto, se ele deve permanecer preso ou se ele pode ser solto e responder o processo em liberdade. Muito bem. A ideia da audiência de custódia é excelente. Como é que isso está acontecendo na prática em muitos dos casos? Juízes, né, com um viés totalmente esquerdista, como eu vi ontem lá de uma policial na delegacia contando um caso, que chega na audiência de custódia, o juiz vira para o preso e diz assim: me diz como é que foi a sua prisão. O senhor se sentiu coagido? O senhor sentiu algum tipo de coação física ou psicológica? Olha só, pergunta que você vai fazer pro bandido. Qual é a pessoa que é presa e vai dizer assim: não, foi um negócio legal. Chegaram assim, me prenderam, tudo muito bem. Aí dá a chance do bandido dizer: realmente olha, eu me senti muito mal na prisão, sabe? Aí o juiz passa assim: coitado, ele não deve ficar preso, ele deve responder o processo em liberdade. Aí solta, no dia seguinte o cara tá assaltando, tá matando, tá fazendo tudo o que ele tinha que fazer. Entendeu? Porque a pergunta que o juiz faz já é para que você dê determinada resposta. Já é a resposta que o próprio juiz está esperando. Está esperando, exatamente. Para poder dizer assim: não, ele não vai ficar preso não. Essa prisão aí é ilegal, vou soltar ele. Vai responder o processo em liberdade. Que justiça é essa? Mas por quê? O problema é da audiência de custódia? Não, o problema
é daquilo que encheram a cabeça do juiz. Isso. Que o bandido é um coitadinho, o bandido é bandido por culpa minha, por culpa sua, que nós somos da sociedade opressora. E aí o que acontece? O sujeito que já vem ideologicamente contaminado, ele é juiz, ele vai agir dentro do direito. Mas a ideologia dele é contaminante dentro do próprio processo jurídico. Então ele já vai para o bandido como assim: ó, senhor, coitado que o senhor está aqui na minha frente, né? O que a polícia fez de tão mal que o senhor está aqui? Só falta dizer isso. Eles não falam assim. Eles não falam assim, mas de outra forma é a mesma coisa. Eu vi hoje, não sei se vocês viram, se os colegas viram, aquela Márcia Tiburi, que é candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro. Pelo PT, né? Isso. E ela não é que ela defendeu o assalto, mas ela diz assim: mas tem uma lógica no assalto. Mas o senhor precisa ver a mulher falando. Mas é isso aí. Aquilo faz tremer as pedras. É isso aí. Pelo amor de Deus, mas da onde sai isso, gente? Sai da ideologia deles, é isso aí mesmo. Mas esse diabo desse Gramsci, mas não vai acabar esse homem, não? O Flávio sempre fala isso, né, Flávio? A ideologia deles é que o bandido é um revolucionário desorientado. Desorientado, ele não é bandido, ele não é estuprador, ele não é latrocida. Ele é um revolucionário mal orientado. Se orientar ele direitinho, ele faz a revolução correta. E ele então, é um coitadinho, imagina. Coitadinho. Se ele não tem e tem outro que tem, por que não pegar daquele que tem? Olha a ideia da moça. Isso aí. Mas ela está falando isso no horário eleitoral? Não, tem um vídeo. Tem um vídeo que está circulando. Anterior, mas é recente. Tá. É recente, eu vou achar esse vídeo. Tá da Márcia Tiburi. Márcia Tiburi. Da onde que ela saiu? Do PT. Do PT. Da onde que ela saiu? Sim, mas de onde? Qual é a região dela? Quem é essa mulher? É candidata a governadora. Ela é escritora, né? Escreve uns livros aí. Mas onde é que ela aprendeu a escrever, amado? Porque ela não pensa. O que ela bota no papel? Mas olha, a gente pedir que escritor pense ao mesmo tempo é duas coisas difíceis. Ou ele pensa ou ele escreve. Principalmente se for de esquerda, né? Então é complicado. Complicado, né? Complicado demais. E esse negócio aqui que está encapifado dentro de mim, isso aqui. Esse negócio desse dinheiro todo que veio daquele governo da África, né? Que coisa estranha aquilo, né? Mas não é, Flávio? Eu sei. O PT está envolvido nisso aí. 16 milhões? Que ele não tá? 16 milhões e mais uns relógios lá que... Olha, diz que isso aí, o pastor Ursino... Não, tinha 16 milhões de dólares e mais os relógios. Mais os relógios. E os remédios que foram encontrados no aeroporto de Santos? As caixas de remédios, todas recheadas de dólares. Não, é impressionante. É impressionante, né, Flávio? E tudo para guerrilha urbana. Mas vem cá, o que eles estão tramando? É impressionante. Isso aqui tá no Facebook. Não, no YouTube. Márcia Tiburi é a favor do assalto. A favor do assalto. Aí, Flávio, o que acontece? Toda campanha eleitoral, a Polícia Federal sempre pega alguém com quantidade excessiva de dinheiro, né? Só que esse caso em particular tá muito estranho, né? Não, esse é estranhíssimo. Agora sim, não querendo parecer preconceituoso, mas estranho tudo que vem da África, viu? Eu sei que, olha, a África é complicado. Aliás, eu e o Lincoln, né? Até porque os ditadores lá são... Sim. São... O Lincoln conhece bem isso também. Sanguinários, né? São. Eu e ele fazemos parte de uma Câmara de Comércio. A gente quer sair de lá e não consegue. Eu e o Lincoln. E lá o pessoal da Câmara mesmo foi orientado, tiveram em vários, não vou citar aqui, consulados no Rio de Janeiro, de países africanos. E negociar com a África é o seguinte: primeiro eles têm que mandar o dinheiro e depois você manda o produto. Se você mandar o produto para receber depois, perdeu o seu tempo, você não vai receber. Entendeu? E não tem de quem cobrar. Não pense que vai para lá entrar com uma ação de cobrança contra eles, que não vai. Então é complicado, né? Eu não quero generalizar e dizer que toda a África é assim, mas é 99%. Então, cuidado. Né? Aí vem dinheiro da África para cá, vem uns negócios. Então, negócio estranho, né? Lembrando que o PT, né, o que mais o PT fez foi colocar dinheiro nosso em países africanos. Aliás, eu acho que circulou. Tem café aí, né, irmã Divina?
Vocês querem café? Água, irmã. Acho que andou circulando umas fotos do Lula com esse ditador que... Sim, mas com todos. Da África. Estranho, né, esse negócio desse Sim, dinheiro. Você mesmo cantou a pedra aqui há muitos anos, né, que a gente ia lá, perdoava a dívida deles para depois emprestar o dinheiro do BNDES para eles. Né? Porque você não pode emprestar dinheiro para o país que nos deve. Aí o Lula, simplesmente, aquelas ditaduras africanas todas, perdoava a dívida que eles tinham e depois a gente enfiava dinheiro lá dentro. Olha, gente, é complicado, né? Bom, e aí, Mariana, surgiu mais participação aí? Sim, tem mais participação, sim. Olha, o Márcio Giovanni falou o seguinte: negativo, homem em meio às suas mentiras apenas maquiando, pois ganham muito mais quando se encontra o Estado. Tony Ferreira falou assim... A gente está só para refazer, né? Porque a gente falou de outras coisas. É verdade. Né, a audiência é rotativa. Nós estamos perguntando para os nossos ouvintes se o ouvinte se sente mais seguro com a intervenção federal na segurança aqui do Estado do Rio de Janeiro. E aí a Mariana está lendo aí as respostas, né, Mariana? As participações pelo WhatsApp, Facebook, também pelo telefone. Tony Ferreira falou o seguinte: não, já que o objetivo parece mais opressão do que resolução. Depois dessa intervenção, a pessoa é presa só porque aparece no Facebook. Uma advogada é algemada em pleno exercício só porque quer fazer cumprir a lei. Não conseguem achar os culpados pela morte em pleno centro do Rio de uma vereadora. Luiz de Niterói falou o seguinte: o tema de hoje, eu acho que a intervenção militar está deixando a desejar. Era para fazer muito mais do que fizeram. O Ismael Braga falou o seguinte: me sinto mais seguro, sim, porém a mídia tenta impor que com a intervenção federal está havendo mais mortes. Porém, eles não fazem a separação das pessoas que foram mortas. Quase todos que morrem são traficantes ou têm alguma ligação. A Branca disse que não. O Albérico também falou que não. O Alessandro disse que não. A Beatriz também falou que não se sente mais segura. E também a Marluce disse que também não se sente mais segura, mesmo com a intervenção federal. Tem um ouvinte aí, Orsino, eu até concordo com ele. Ele disse assim que a intervenção poderia estar fazendo muito mais do que está. E eu concordo plenamente com ele. O problema é o seguinte: não foi dado poderes para tanto. A intervenção ficou com os mesmos poderes limitados das polícias civis e militares. Se você desse o poder que um militar, seja ele da aeronáutica, do exército, da marinha, tem, o poder verdadeiro que um militar tem, a intervenção teria dado muito mais certo. Qual é o poder? O poder é de infligir baixa no inimigo. O inimigo você tem que infligir baixa a ele, porque numa guerra ninguém olha para o inimigo lá do outro lado da trincheira: você aí, mãos ao alto, você está preso. Não é assim. Você tem que infligir baixa, né? Então, quer dizer, quando as Forças Armadas... O Flávio é radical, né, Mariana? Porque quando você tem os mesmos poderes da Polícia Militar, ainda era a Polícia Militar que tinha que fazer. Porque o protocolo diz isso. Né? O cara tá lá, tá pendurado lá na laje com um fuzil nas mãos. Aí você grita para ele: você em cima, mãos ao alto, polícia está preso. É assim, o protocolo é assim. Quando você terminar o protocolo, já tomou uns 200 tiros. Né? Então, o sujeito que está andando de um lado para o outro com um fuzil, ele não está bem intencionado. Não espere trocar tiro com ele. Quem tem que dar o primeiro tiro é você. Não é reagir. Você provoca o cara: você aí, levante as mãos. Aí o cara atira. Quando ele der uma rajada em você, agora que você pode reagir. Ora, meu Deus do céu, isso não vai funcionar nunca. Então, o cara que está com um fuzil nas mãos, ou ostentando uma arma de grosso calibre, ele não pode, a gente não pode tratar ele com flores. Ele tem que ser abatido. Entendeu? Aí não pode, a intervenção não vai dar o resultado que deveria mesmo. Mas seria uma verdadeira carnificina também. Que fosse. Uma carnificina pro lado de lá. Pro lado de lá. E aí, sabe o que a gente ia ter de efeito colateral positivo? Porque uma das formas de você inibir o crime é o medo.
Porque o que é que você tem hoje? Para cada bandido... Olha, uma quadrilha prefere perder um dos seus membros do que perder um fuzil. É muito mais penoso perder um fuzil do que perder uma pessoa. Porque para aquela pessoa que perde, você tem uma fila para substituir ela. E o fuzil dá trabalho. Então, o que a gente precisa é cessar a entrada das novas gerações no crime. Uma das maneiras é pelo medo. Tá isso, né? Mas eu acho que teve uma época aí, hoje eu já não sei mais, o mercado deve ter mudado, né? Mas parece que o custo de um fuzil é 30 mil, né? Ou mais. Quanto mais escasso fica... mais caro mais escasso fica. E aí é que eu te digo, você vê a tendenciosidade dessa matéria. Aí eles colocaram assim, no período, dizendo agora do período da intervenção, foram recolhidos menos fuzis, não me recordo do número, do que no mesmo período do ano passado, quando não tinha intervenção. Ora bolas, isso significa que a intervenção não está dando certo? Não, porque talvez tenham sido recolhidos menos fuzis, porque tenha menos fuzis. Se tem menos fuzis nas mãos dos bandidos, você vai apreender menos fuzis. Então eu não tenho uma estatística para dizer assim, aumentou o número de fuzis nas mãos dos bandidos e diminuiu as apreensões. Porque é possível que tenha diminuído as apreensões justamente pelo fato de ter se tornado mais difícil entrar com fuzis. E se tem menos fuzis entrando, tem menos fuzis a serem apreendidos. Você vê como é que tudo é relativo? Mas você pode fazer uma matéria levando ela para aquilo que você quer ir, para o lado que você quer. Então você vê, Orsino, uma das formas de você inibir o crime é o medo. Porque hoje você vai cooptar uma criança de 10, 11, 12 anos para ser, começa lá como olheiro e tal, e vai ganhando progressão no mundo do crime. Se essa criança visse outros no lugar dela morrendo, ela diria assim, eu não quero ser isso não, porque a chance de eu morrer é muito grande. Mas outro dia desse era no nosso grupo, né? Tinha uma criança com um fuzil que era maior do que ela. Mas por quê? Porque aquilo traz status para ela. Eu vi, não sei qual telejornal, que eu assisto tantos, que eu já não sei qual foi, um menino de 10 anos, lá no Nordeste, assaltando um motel. Sim, exato, eu vi, ele estava com um capacete e o outro com um facão. Um garoto de 10 anos. Isso, um menino de 10 anos com um capacete de motociclista. O que vai esperar dessa criança? Então, mas é o que eu digo, mas porque essa criança está tendo o outro como referência. Isso. Se ela visse esse outro que tem a referência para ela, que é referência para ela, tomar uma bala no meio da cara e cair duro, ela pensaria assim, eu não quero estar no lugar dele. Então, o cara que está com um fuzil, ele está com um fuzil na favela. O Flávio tá radical. Não, mas assim, é no básico. Não vou dourar a pílula, não. Uma das formas de você coibir a violência é o medo. Então as novas gerações olhariam para aqueles que estão morrendo e dizem assim, eu não quero ser isso porque eu vou morrer. Mas a perspectiva dele é a oposta. Não, eu vou ser, porque aí eu vou ser o dono da favela, o dono da boca, as garotinhas vão ficar em volta de mim, eu vou ser o cara importante do lugar. Então se a gente não quebrar esse pensamento, tem para cada um que sai, tem 10 querendo o lugar dele. Né? Então a gente tem que cortar nessa geração que aí está. De longe, o cara tá lá com um fuzil, vai tomar um tiro que não vai saber nem de onde veio. O outro que tá assistindo, pensando em um dia estar no lugar dele, vai pensar assim, eu não vou não, porque se eu for lá e botar a mão no fuzil, eu vou levar um tiro também. Eu não sei nem de onde veio. Agora, botar a polícia para enfrentar é covardia. O cara tá de lá de cima, você vai enfrentar como? Você falou uma coisa, Flávio, que é interessante, né? O bandido, ele é medroso. Eles são medrosos. Claro que é. Quando eu fui assaltado, que levaram meu carro, eles estavam mais nervosos do que eu. Eles ficam nervosos, né? E esse que é o perigo. Esse aqui é o perigo. Foi o cara que também me assaltou, né? Eu sei lá se ele tá com o dedo no gatilho, eu sei lá se a arma tá destravada e ele batendo com a arma na minha cabeça, né? Até sem querer, ele tava dizendo que ia atirar, mas poderia ser blefe dele, mas até sem querer ele poderia atirar, porque ele tá nervoso. Então, é o que você está falando, mas eles são valentes, armados. Não, mas essa fala que você está falando, o bandido, ele só respeita realmente o medo. Medo. Ele tem que ter medo. Tem que ter medo. Se ele não tiver medo, eu vou morrer. Se ele não tiver medo, ele vai matando, ele vai roubando, ele vai traficando. Porque ele sabe que vai para a audiência de custódia. O juiz pergunta, o senhor se sentiu coagido quando foi preso? Será a pergunta que o juiz faça?
Aí, sabe o que a policial me dizia ontem? Aí, doutor, sabe o que acontece? Isso desestimula a gente de trabalhar. Aí eu falei, pra mim eles são heróis, porque eu já tinha pulado fora. Aí você fica ali no teu servicinho burocrático, só preenchendo papelada, e não quer fazer mais nada, porque você perde o estímulo, você prende o sujeito para ouvir do juiz. Ah, você foi coagido quando foi preso? Então isso é pergunta que se faça a um vagabundo, de um bandido? Né? E aí você que deu sua vida para prender ele, teve um outro lá me contando, foi botar na viatura, eu vou te algemar. Não, você não tem que me algemar, não, você não sabe que não pode me algemar? Ele falou, tu acha que eu vou levar você, eu e a minha colega, que eram 2 mulheres, e você no banco de trás sem algema? Algemou ele. Depois, se você não estiver satisfeito, você fala que sou advogado. Agora você vê, tu vai carregar um bandido dentro do carro junto com você, e se ele te dá uma gravata, com você dirigindo? Né? Se faz você bater o carro para ele fugir? Não. A senhora não sabe que não tem que me algemar? Olha o bandido, cheio de autoridade. Mas por que ele tem essa autoridade? Porque foi dada a ele. Tem uma cartinha. Foi dada a ele. Mostrou aí um pessoal do PSOL com um menor, né? Um menorzinho desse. Aí filmaram, alguém filmou eles instruindo o menor. Não, quando você chegar lá diante do juiz, você vai falar assim, vai falar assado. É o pessoal, é a esquerda. Já corrompendo a coisa. Sim, já dizendo como é que ele tinha que falar diante do juiz para a coisa ficar branda e ele voltar para casa. É esse estado de coisa que a gente vive, né? É muito duro ser policial no Brasil. Você vê o seu trabalho ser diluído todo dia. Tem um áudio aí, né, Azeitona, do ouvinte? Solta aí, vamos lá. Eu acredito que sim. Poderia estar melhor se não fosse essa política que amarra os militares e a polícia. As coisas estariam bem melhor, né? E queremos aí que essas coisas aí vão mudar para melhor. Bom, é tudo que tomara, a gente quer, né? Tomara. Mariana, já tem o resultado? Temos sim o resultado da nossa pesquisa de hoje. A pesquisa foi a seguinte: você se considera mais seguro com a intervenção federal do Rio? Lembrando aí que a intervenção está completando 7 meses agora, neste mês de setembro. Olha só, 95% dos nossos ouvintes disseram que não tem a sensação de estarem mais seguros, e apenas 5% disseram que sim. A nossa ganhadora de hoje foi a Flávia Marinho. Ela ganhou 2 ingressos para assistir o filme Deus Não Está Morto 3. Beleza. Obrigado, Mariana. Só repita para mim, Mariana, por favor, o percentual. 95% não. Não. 5% sim. Nossa, a maioria. Sim, mas eu compreendo. Eu estou falando que é uma questão de sensação. Eu me sinto mais seguro, mas é o que eu falo. Isso é sensação. Né? E até porque a gente ouve no noticiário todo dia a repetição de casos de violência, a impressão que nos dá é que nada realmente mudou. Mas se a gente olhar estatisticamente, o Rio de Janeiro está na média dos estados violentos do Brasil. Não é primeiro, nem segundo, nem terceiro. São Paulo é o menor índice de morte por cada grupo de 100 mil habitantes. Os piores e mais violentos estados brasileiros estão no Nordeste e no Norte do país. Lá sim é que o índice de mortalidade é imenso, é absurdo. Por violência, porque isso é uma estatística que você mede o número de mortos por cada grupo de 100 mil habitantes. O Brasil é 32. E mais de 10 é epidemia de violência. Na média nós somos 32. O Rio de Janeiro parece que está dando 25. É muito alto. Mas São Paulo é 13. 13 mortes por cada grupo de 100 mil habitantes. E caindo, 13 caindo. Mas se você vai para Piauí é 79. Alagoas é 80 e tantos, é tudo assim. Só que são estados pequenos, então em números reais morre menos gente. Claro, o lugar onde mais vai morrer pessoas é São Paulo, porque São Paulo tem 40 milhões de habitantes. Então em número real morre muito mais gente em São Paulo pela violência do que morre no Piauí. Mas quando você coloca isso em porcentagem, e a violência se mede em porcentagem, São Paulo é o estado mais tranquilo do Brasil. É o que tem menos mortes por cada grupo de 100 mil habitantes. E os piores estão no Nordeste e no Norte do país. Bom, doutora Judite, muito obrigado. Foi um prazer recebê-la. Obrigada. Eu vi que a senhora ficou meio decepcionada com o resultado, né? Eu fiquei muito decepcionada. Porque 95% é a maioria, né? Isso, um resultado desses
desmotiva também, não é? Desmotiva. Mas é compreensivo quando... Porque, veja bem, imagine esses policiais todos, essas forças que vieram para essa intervenção, o trabalho todo que eles tiveram, e apresentar-se um resultado desses, não é verdade? Eu acho que o resultado também é muito em função dessa pressão midiática em cima da intervenção. Sem dúvida, você pega uma matéria dessa, Orsino, você lê a matéria e você diz assim, não, ficou pior. Mas não é isso. E a própria campanha eleitoral também, né? Tem muitos políticos batendo em cima e massacrando a intervenção, né? Sim. Então, acho que o resultado é reflexo disso. A mídia ela é muito traiçoeira, às vezes, né? A forma como o jornalismo se enfoca também, né? Como é que ele se expressa, não é verdade? Porque dá a impressão, eu me coloco realmente na pele daqueles que estão ali no front. Sim. Sinceramente. Bom, eu pessoalmente acho que melhorou muito com a intervenção. Eu também acho. A cidade estava insuportável. Estava. A cidade estava insuportável. Nós chegamos a níveis de poxa, eu sempre paguei seguro. Nunca tinha usado seguro de carro. Pela primeira vez, no ano passado, eu fui obrigado a usar o seguro do carro, porque me roubaram o carro. Tá vendo? E você com os teus filhos dentro, né? Meus filhos dentro. 8 horas da noite. Misericórdia. Não é nem que eu tava andando de madrugada, não. 8 horas da noite. Tu desistiu de ter um carro daquele depois disso? Não, é ruim de eu desistir, não desisto nada. Tá. Não, eu não vou deixar de viver por conta disso, claro não, gente. Claro que não. A gente tem que seguir a nossa vida. Seria declinado os seus direitos, não é? É igual lá na França, por exemplo. A resposta que o povo de Paris deu para os terroristas foi: nós não vamos parar. Sim. Exatamente. Seguiram a vida. Sim. Né? Isso aí. E não pararam de frequentar os cafés, não pararam de sair. E seguiram. Exatamente. Né? E Paris já superou aquela... Com certeza. E o terrorismo causa um impacto psicológico terrível, né? Causa. Mas assim, Orsino, a gente tem que seguir a vida mesmo, mas aquilo nos abala. Sim, sabe? sim, a gente não pode dizer que é tudo igual como era antes. Não, sabe? Não. Deixa marcas. Muda, deixa marcas. Aqui e lá. Deixa marcas. Sabe, não sei se eu contei aqui a professora da minha filha, que é de francês, né? Foi com o marido que não fala francês, foi para um hotel, ele resolveu passear à noite. Aí botou, estava pedindo, né? Botou um casaco preto, uma mochila enorme aqui na frente e uma balaclava na cabeça. Sabe o que é, né? Que o que polícia anda assim para tapar porque estava muito frio. Aí não rodou 2 quarteirões. 4 caras agarraram ele, jogaram no chão, algemaram, amarraram ele, deram ele como terrorista. O cara todo de preto, com um casaco preto, com uma mochila enorme na frente, com uma balaclava na cabeça. Tá querendo ser preso, né? Aí a mulher dele não sabia falar francês, aí a mulher chegou, começou a conversar que era turista e puxa passaporte, tal. E por isso ela falou, só deu sorte, que na outra ocasião ele poderia ter tomado um tiro. Pois é. Né? Então você vê, parece também que tem gente que não tem senso, né? Você vai para um lugar que sofreu um atentado terrorista, né? Cobrir a cara toda, deixar só os olhos de fora, botar um casaco, uma mochila na frente, já tomaram ele como um homem-bomba. Né? Mas enfim, eu acho que a gente não pode se deixar vencer, né? Nós tivemos, eu acredito que deu uma melhorada, sim. Deu uma melhorada, porque estava assim num nível. Eu moro ali no Pechincha, o Flávio mora ali, nós moramos perto. Quando é que a gente imaginar, Flávio, cenas de tiros ali, igual nós vimos ali na Geremário Dantas, ali em frente ao Preso Nick? Olha. Aquele dia. Agora mais recente, Orsino, não tem um mês, tem um mês e meio no máximo, na esquina da minha rua, eles vieram perseguindo 4 bandidos que assaltaram lá pro lado do bairro do Tanque e 2 vieram com a moto, um jogou uma granada nos policiais. Olha aí. Aí foram uns 10 tiros de fuzil, né, e de fuzis diferentes, que eu ouvi, eu não quis ir lá ver não, porque minha curiosidade não chega tanto. Eu olhei da janela, digo que depois o pessoal, eu sei que vão gravar, vão me encher de filme, vão mostrar tudo. E o bandido caído no chão, né, que ele tomou um tombo, um conseguiu ainda fugir.
e o caído lá no chão, pegaram ele, e a população toda, não é favela não. Queriam amarrar ele no para-choque da viatura e ir arrastando, né? Isso eu tô falando de gente que... mas isso foi lá dentro da favela. Não tem nada a ver com favela não, ali mesmo e tal. Pessoal de classe média baixa, média mais ou menos. Mas assim, o pessoal queria partir para ignorância. Os policiais é que não deixaram, entendeu? Isso meia-noite, pouco antes de meia-noite de um domingo, né? Então você vê assim, aquele... Não, assim, tinha esses bandidos que foram executados ali na época, ali perto, foi perto da tua casa, né? Ali perto do Preso Nick, eles estavam fazendo arrastão aqui em Jacarepaguá. Sim. Os caras vinham fazer arrastão e saíam levando o carro, sabe, tocando terror. Quando é que a gente imaginar um negócio desse ali, naquela região ali? É mesmo. O Pichincha chegou num nível que as pessoas não estavam podendo ir ali no Bradesco. Tamanha quantidade de assalto. Tinha ali. De assalto. Né? Então hoje, pelo menos, a gente está conseguindo voltar a circular com normalidade. Então, assim, por isso que eu falo, a minha sensação, que eu digo, sensação é complicada, mas a minha é de que melhorou. Assim, é porque às vezes a pessoa confunde melhora com resolução do problema. Mas não vai resolver. Intervenção aqui em lugar nenhum resolve. Isso ameniza, porque é um problema complexo. Isso por si só já daria um outro debate. Porque são tantas frentes a serem atacadas e não é uma coisa de solução para daqui a um mês, 2, 1 ano. Isso é para uma geração. Isso para se resolver ao longo de uma geração. É verdade. Se começássemos a fazer um trabalho sério hoje. É verdade. Bota aí 20, 30 anos para melhorar. É daí para lá. Doutora Judite, algum anúncio a senhora gostaria de fazer da escola, de livros? Fique à vontade. A escola continua o curso de psicanálise. Sábado nós temos aulas lá, padrões emocionais das doenças e a análise transacional. Venha assistir, inscreva-se. Venha assistir uma aula gratuita. Você vai ver o que é a psicanálise e o que a psicanálise pode fazer por você. Muito bom. E psicanálise é muito bom. Então a senhora tem essa possibilidade, ou seja, a pessoa vai lá, assiste uma aula gratuitamente. Sim, assiste uma aula gratuitamente, é um bônus que a gente dá. Legal. Depois, então, a partir da segunda aula, ela se inscreve, se ela quer seguir o curso. São 30 meses, o curso é curto. É uma aula por mês o dia inteiro. Né? É pesado porque é um dia todo, né? Então as pessoas reclamam. É bom reforçar, né, doutora Judite, que a sua escola, ela a certificação é reconhecida, né? É reconhecida, nós somos inclusive inscritos no CNPq e tudo legal, tudo certinho, legalizado. Tudo aí as pessoas dizem assim, mas a psicanálise, não sei o que, tem a psicologia. Gente, psicologia é uma coisa. Psicanálise é outra. Mas nós não sabemos qual é a diferença entre psicologia e psicanálise. Olha, a psicologia, ela trabalha mais no cognitivo comportamental. A psicanálise, ela vai mais na raiz do problema. Por exemplo, você tem um problema, não adianta eu trabalhar aqui na ponta do problema, na sintomatologia. Eu vou lá embaixo para ver o que é que está originando um desconforto na pessoa. Então, o conteúdo psíquico do registro que está feito dentro do inconsciente é que vai me dizer o que está acontecendo. Então, o que a gente faz? Remove esse registro, transforma ele num registro positivo, coloca um outro registro em cima. Isso tudo é possível. Então, você, por exemplo, é uma pessoa altamente negativa. Tudo você vê as coisas com uma visão, a tua ótica é negativa. Sempre negativa. Tudo é difícil, tudo é complicado, tudo é pesado, nada vai para frente. Se eu não fizer, nada vai dar. Não, olha só, isso pode ser mudado. Isso pode ser mudado. Veja por que você é assim. Você não sabe, mas tem um registro lá dentro que foi feito em algum canto e que você precisa remover. Você passa a ver as coisas de uma outra ótica, diferente. Porque você sabe, quanto mais você reclama da vida, mais doente você vai ficar. Qual é o perfil, doutor Logiste, para a pessoa que quer fazer
o curso de psicanálise? Ela tem que ter uma escolaridade mínima, né? Sim, é um curso superior, em alguma área, não importa. Seria uma pós-graduação, Seria, né? uma pós-graduação, considerada uma pós-graduação. Nós somos filiados a uma Sociedade Psicanalítica Minha Esperança, que ela é que nos certifica. Certo. Então, quando o aluno termina o curso, ele passa por uma banca examinadora, é aprovado, e o nome dele vai sair no Diário Oficial. Ah, legal. Aí ele recebe a certificação dele, recebe a carteirinha dele e pode trabalhar com psicanálise. Então, se você... Em escola, trabalhar com idosos, trabalhar com criança, trabalhar com família, trabalhar com jovem, trabalhar na igreja. As igrejas hoje estão aproveitando muito a psicanálise. A escola da doutora Judite, então, oferece curso de pós-graduação, né? Sim. Qual o telefone, doutora Judite? 2447. Vai lá assistir a aula gratuita, né? De repente, Isso. vai que... né? Vai, de repente você gosta e se filia. 2447-8386. Nós temos também mestrado em psicanálise. A pessoa faz mestrado, né? Depois... Aí já é um curso mais... Exato. Então ela se torna... Não são mais só 30 meses, né? Já são... É um período maior, né? Não, período menor. Período menor. São 18 meses de aula e pesquisa, porque o mestre, ele é fruto de uma pesquisa, de pesquisas, né? Uhum. Então, ele vai mais para esse viés. E na formação é mais, ele vai se formar em psicanálise, vai saber o que é ser psicanalista. Então, o mestrado, para formar médico, depois tem 6 meses para fazer, então, a monografia. Uhum. O mestre faz a monografia. O formando em psicanálise, ele faz um artigo científico a respeito da psicanálise. Ah, legal. De um artigo que ele escolhe. Então, vamos repetir o telefone para os ouvintes que se interessaram. 2447 8386. Obrigado, ou então, doutora Judite. 999, desculpa, irmão. Não, fica à vontade. 999 77 5998. Beleza. Então, você que ficou interessado em assistir a aula gratuita, entre em contato com a doutora Judite e agende lá para você assistir a aula. Doutora Judite, muito obrigado. Sempre uma alegria recebê-la aqui. Sempre alegria também para mim. Obrigada. Flávio, suas considerações finais. Olha, eu estou ouvindo a doutora Judite e ao mesmo tempo um olho nela e o outro na TV. E vendo o Maduro. Achando maravilhoso tudo que a doutora Judite falou e vendo o Maduro vivendo uma vida regalada, né? Charutos dos melhores, comendo uma carne maravilhosa ali, chegou da fome. Aquele feito nas coxas das cubanas. Pois é, né? Aí fica melhor ainda. Charuto do bom, um churrasco maravilhoso e ao mesmo tempo mostra a população dele. Na miséria, um barraco, né? de telha, na miséria, sem luz, sem ter o que comer. Gente, socialismo é isso aí. Esse é o reflexo do socialismo, né? Como dizia Margaret Thatcher, terra que socialista pisa, nem mato nasce. É verdade. Vou te pedir, Flávio, para finalizar com o nosso momento de oração. A produção do programa é da jornalista Mariana Cavaleiros, com os trabalhos técnicos Rodrigo Souza, com a assistência da Bárbara Leal. A Bárbara também, a Bárbara vai operar daqui a pouco, né? Já deve estar no... É mesmo? Não, né? Não, ela ia se internar, né? Internar 2, operar 6 da tarde, né? Aí depois mas ela é estético, não é nada... Aí ela vai mostrar a operação pra gente? Eu não sei. Não pode. Ela não deixou eu ser psicanalista, eu ia ser, mas minha mulher não deixou. Não deixou. Não, aquelas mulheres vão deitar lá falando coisas para você. Aí não vai dar certo. A Bárbara mesmo auxiliou aqui a Mariana. A assistência de produção também da Divina Castro. Quero agradecer os nossos debatedores, a nossa querida bispa, a doutora Judite Fazolin, e o nosso querido pastor, doutor Flávio França. Para quem está nos ouvindo à tarde, vem aí Betel Informa e música de qualidade até a Voz do Brasil. Para você que está ao vivo, Cláudia Matos vem chegando com frequência máxima. Para quem está ouvindo na madrugada, vem aí o Madrugada Betel. Nós voltamos com a graça de Deus amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Betel Total. Um abraço a todos e até lá.